Glória a Deus. Evangelho de João, o capítulo que leremos é o capítulo de número 20. Deste capítulo nós leremos do versículo 1 até o versículo de número 8. Evangelho de João, capítulo de número 20. Localize por gentileza o versículo 1. Leremos até o versículo de número 8. Glória a Deus. Evangelho de João, capítulo de número 20, do versículo de número 1 ao versículo de número 8. Gostaríamos de agradecer a Deus esta rica oportunidade que Deus nos concede de estar junto com os irmãos para prestarmos o nosso culto de gratidão, de louvor e de adoração ao Senhor. Diz-nos assim: no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Correu, pois, e foi a Simão, Pedro, e a outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhes: levaram o Senhor do sepulcro, e não sabemos aonde o puseram. Então Pedro saiu com outro discípulo e foram ao sepulcro, e os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se, viu no chão os lençóis, todavia não entrou. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro, e viu no chão os lençóis, e que o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mas enrolados num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que se achegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu. E viu e creu. E viu e creu. Amém? Os irmãos podem tomar assento. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Neste capítulo 20 do Evangelho de João, nós temos um texto que acredito seja ele o texto que norteia a nossa fé. Este capítulo de número 20, falar do capítulo 20 do Evangelho de João, é falar daquilo que nós cremos, daquilo que nós acreditamos. Este capítulo 20 é baseado naquilo que nós temos a nossa esperança, pois o capítulo de número 20 do Evangelho de João é o capítulo que vai tratar acerca da ressurreição de um Cristo que venceu a morte, venceu a sepultura, e ao terceiro dia ressuscitou dentre os mortos. A Bíblia vai dizer neste capítulo de número 20, a partir da primeira informação que nós temos, no primeiro versículo deste capítulo, que há uma mulher com o nome de Maria Madalena. A Bíblia vai dizer que ao domingo pela manhã, sendo ainda escuro, sendo ainda cedo, ela vai dirigir-se ao sepulcro, aonde haviam depositado o corpo de Jesus. O interessante é que o que move esta mulher a sair da sua casa e ir até o sepulcro no domingo pela manhã é que ela pudesse chegar até o sepulcro, encontrar o corpo do mestre que deveria estar ali e poder ungí-lo enquanto este estava na sepultura. A Bíblia Sagrada então vai dizer que ela vai levantar-se ao domingo pela manhã bem cedo, e ao chegar no sepulcro, o que ela vai encontrar é com uma pedra removida. Ao entendimento de Maria Madalena, o sepulcro havia sido violado, e ela também vai perceber que o corpo do mestre não está dentro da sepultura. Por sua vez, sem um entendimento, a primeira coisa que passa na sua cabeça é que talvez o próprio Império Romano houvesse retirado o corpo de Jesus dali, com medo da represália daqueles que seguiam a Cristo, dos cristãos. Mas o entendimento que ela tem é que alguém
por certo, ter atirado o corpo de Jesus dali, e ela não sabe aonde o puseram. A Bíblia Sagrada então vai dizer que esta vai voltar pelo caminho. Ao voltar pelo caminho, Maria Madalena vai encontrar dois discípulos aqui citados neste texto. O primeiro discípulo que vai aparecer neste texto é um homem por nome de Simão, o Pedro. Este que alguns versículos anteriores terá negado Jesus 3 vezes antes do galo cantar. O mesmo Pedro que no jardim do Getsêmani terá puxado a espada e desferido o golpe sobre a orelha do servo ou soldado por nome Malcom. Este é o primeiro discípulo aqui citado neste texto. O segundo discípulo, a Bíblia não vai mencionar o seu nome, mas apenas vai dizer que é o discípulo a quem Jesus amava. O interessante é que este discípulo a quem Jesus amava trata-se do próprio autor deste livro, João, aquele que é conhecido por todos nós como o apóstolo do amor. João, o apóstolo do amor. O interessante é que João nem sempre teve esta personalidade. João nem sempre teve esta característica. João nem sempre foi esta pessoa amorosa. Mas o próprio Jesus, em uma oportunidade, vai chamar João do filho do trovão, pois uma vez que alguém não está aceitando a pregação do Evangelho, é João quem dá a ideia de orar e fogo do céu descer e consumir quem não está aceitando a pregação do Evangelho. O interessante é que no capítulo 20, João é alguém que já teve a oportunidade de ouvir Jesus pregar. No capítulo 20, João é alguém que já teve a oportunidade de andar com Jesus, de se relacionar com Ele. E há algo interessante aqui, que é impossível nós se relacionarmos com Jesus e não ter a nossa vida transformada por Ele. Uma vez que nós encontramos, uma vez que nós aceitamos a Jesus como nosso único, suficiente Salvador da nossa vida, nós passamos por uma transformação daquilo que o homem não pode fazer, daquilo que a medicina não pode fazer, daquilo que a ciência não pode fazer, daquilo que a psicologia não pode fazer, mas que o dono desta igreja é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que nós pensamos e daquilo que nós imaginamos nessa tarde. Nós não estamos aqui reunidos em nome de um Cristo que está morto. Nós não estamos reunidos aqui nesta tarde em nome de um Cristo que não conseguiu vencer a morte. Nós não estamos reunidos aqui em nome de um Cristo que tem ouvido e não pode ouvir, que tem braço e não pode tocar, mas nós temos reunidos aqui nesta tarde em nome de um Cristo que é poderoso, de um Cristo que tem poder para fazer aquilo que é sobrenatural na nossa vida. Nós estamos reunidos aqui no nome que está acima de todo nome aqui nessa tarde, do nome que é poderoso para destruir toda a tentativa do diabo, para destruir todos os planos do diabo, para destruir todas as obras que o diabo possa ter traçado sobre a sua vida. Quantos estão reunidos aqui neste nome? Por gentileza, levante a sua mão para o céu, e se você pode, diga glória a Deus nessa tarde, porque enquanto você dá glória a Deus aqui, Deus vai trabalhando em favor da sua vida aqui neste lugar. Enquanto você adora o nome do Senhor, Ele vai realizando obras extraordinárias aqui nessa tarde, porque Ele está entre nós aqui neste lugar, e o seu nome vai ser adorado aqui para a glória do nome. João no capítulo 20, alguém que teve a oportunidade de se relacionar com Jesus. Então Jesus vai mudar a vida de João. João deixa de ser o filho do trovão para ser considerado o apóstolo do amor. Esta mulher, por nome de Maria Madalena, ao encontrar-se com Simão Pedro e com João pelo caminho, ela vem trazendo uma notícia. A notícia é esta: a pedra está removida, o sepulcro foi violado e o corpo do mestre não está na sepultura. A pedra foi removida, o sepulcro violado e o corpo do mestre não está na sepultura. A Bíblia vai dizer que esses discípulos, ao ouvirem esta mensagem, juntamente eles vão sair correndo.
Aleluia. em direção ao sepulcro. O interessante é que a Bíblia vai dizer que este discípulo a quem Jesus amava, ou João, vai correr mais apressadamente do que Pedro, e este vai chegar primeiro ao sepulcro. João, ao chegar no sepulcro, a visão que João tem é exatamente aquilo que Maria Madalena havia testificado: pedra removida, sepulcro violado, e o corpo do mestre não está ali. A Bíblia vai dizer que João, ele vai ficar pelo lado de fora do sepulcro. Aleluia. Mas ele vai abaixar-se. E ao abaixar-se, João consegue ver que os lençóis que haviam envoltos ou que haviam enrolado Jesus estão enrolados em um canto do sepulcro. O interessante é que João não vai entrar no sepulcro, e este sentimento de João, aleluia, é um sentimento natural, visto tudo que João havia presenciado. João, diferente dos demais discípulos, foi o apóstolo que permaneceu aos pés da cruz. Todo momento da crucificação. É necessário dizer que esta igreja, ou a igreja do capítulo 20 do Evangelho de João, é uma igreja que está amedrontada. A igreja aqui é uma igreja que está temerosa diante da situação, diante de tudo aquilo que terão presenciado. E isso é muito natural, pois a igreja do capítulo 20 foi a igreja que viu o seu Senhor sendo-lhe arrancada a força do seu convívio. A igreja do capítulo 20, que viu Jesus sendo arrancado a força do seu convívio, foi a igreja que viu Jesus ser condenado à condenação máxima na época, 40 chibatadas menos uma. A igreja do capítulo 20, que viu Jesus ser condenado por 40 chibatadas menos uma, também viu Jesus ser chicoteado, por truculentos soldados romanos, com chicote nas suas mãos, por nome de Azorrague. Eram 12 tiras de couro, 12 pedaços de ossos mestiços com chumbos, que segundo os historiadores vão dizer que todas as vezes que desferiram golpes sobre o corpo de Jesus, estes ossos de animais cravavam as suas costas, e quando os soldados puxavam, arrancavam parte dos músculos junto, grudado nestes ossos de animais. A igreja que viu Jesus passar pela mão de truculentos soldados romanos foi a igreja que viu Jesus ser coroado por uma coroa de espinho, aleluia, e carregar o título do rei dos judeus. Como se não bastasse a igreja que viu Jesus ser coroado por uma coroa de espinho e passar pela mão de truculentos soldados romanos, foi a igreja que viu Jesus carregar uma cruz que não era sua, a cruz que não era a sua medida, não era para a sua capacidade física, não era para a sua estrutura muscular, mas a igreja do capítulo 20 foi a igreja que viu Jesus carregar esta cruz que não era sua, por uma via chamada via sacra ou a via dolorosa. Esta era a via que levava até o alto do monte, o Gólgota, ou o monte da caveira. Então é muito natural que João esteja amedrontado diante de todas estas circunstâncias. Por isso João não vai entrar no sepulcro, mas ao abaixar-se, João consegue ver os lençóis enrolados em um canto à parte do sepulcro. O interessante é que posteriormente Pedro também vai chegar no sepulcro. O interessante é que, diferente de João, Pedro é mais sanguíneo, Pedro é mais explosivo. E se João não quer entrar no sepulcro, Pedro é mais sanguíneo, Pedro vai entrar no sepulcro. A visão que Pedro tem é exatamente aquilo que Maria Madalena havia testificado: uma pedra removida, um sepulcro violado, e o corpo do mestre não está ali. De igual forma João, ou de igual forma Pedro, também vai ver o que João havia visto: os lençóis enrolados em um canto do sepulcro. O interessante é que a visão de Pedro era um pouco maior daquilo que Maria Madalena havia visto. Ela é maior do que a visão
de João, que havia presenciado os lençóis. Quando nós chegamos no versículo de número 7 deste capítulo de número 20, a Bíblia vai dizer que Pedro vai entrar no sepulcro, e ao entrar no sepulcro, Pedro vai perceber que há um lenço. Este lenço é o lenço que tinha estado sobre a cabeça do mestre enquanto ele estava na sepultura. O interessante é que este lenço não está embolado com os lençóis, mas o texto vai dizer que este está dobrado em um canto à parte do sepulcro. O lenço que tinha estado sobre a cabeça do mestre está dobrado em um canto à parte do sepulcro. O que me chama a atenção é que quando nós lemos este capítulo 20 do Evangelho de João, nós entendemos que aqui trata-se de uma tradição judaica. Este texto trata-se de uma tradição judaica. Na tradição judaica acontecia da seguinte forma: havia um senhor, o senhor da casa. O interessante é que este senhor, ou dono da casa, ele era alguém que tinha um servo, um bom servo. Este servo era o servo de sua confiança. Todas as vezes que este senhor ou dono da casa assentava-se à mesa, quem cuidava de colocar a mesa era este servo, era o servo de sua confiança. O interessante é que este servo fiel, que este servo de sua confiança, uma vez que colocava a mesa para o seu senhor, ele não poderia estar no ambiente em que seu senhor estava. Em algumas ocasiões, tampouco ele permanecia no ambiente aonde o seu senhor estava assentado, mas uma vez que ele colocava a mesa, ele retirava-se. Porém, a tradição diz que ao retirar-se do ambiente em que o seu senhor estava assentado, ele era alguém que tinha uma visão, uma única visão. O interessante para este servo fiel, o interessante que para este servo de confiança do seu senhor, ele sabia que para ser um bom servo, ele precisava retirar-se a uma distância. Este senhor que estava sentado-se à mesa, ele carregava consigo um lenço. Ele carregava consigo um lenço. Uma vez que este assentava-se à mesa e este servo retirava-se do ambiente, este senhor que estava sentado-se à mesa, ele pegava este lenço, dobrava o lenço cuidadosamente e colocava este lenço do lado direito da sua mesa, aonde este servo, o servo fiel, o servo de confiança do seu senhor, podia ter visão do lenço. O interessante é que este servo, ele não assentava-se à mesa, ele não permanecia no ambiente, mas ele sabia que para ser um bom servo, que para ser um servo de confiança do seu senhor, ele mesmo não estando no ambiente, ele não poderia perder a visão do lenço que o seu senhor havia colocado sobre a mesa. O interessante é que este lenço, dobrado em cima da mesa, trazia consigo uma mensagem. Todas as vezes que este servo olhava para o lenço dobrado em cima da mesa, ele sabia que o lenço dobrado era sinal que o seu senhor não havia concluído a sua obra. Este lenço trazia um sinal. O sinal é que o seu senhor não havia concluído a sua obra. O interessante é que a visão que Pedro tem é exatamente do lenço dobrado em cima do sepulcro. Há um lenço dobrado em cima do sepulcro. A Bíblia vai dizer, quando nós chegamos no versículo 8, que João, que havia ficado pelo lado de fora, este vai entrar no sepulcro. E a expressão bíblica vai dizer: e João viu, e João creu. João viu e João creu. O interessante é que a primeira visão que João tem é apenas uma visão física, é apenas uma visão carnal.
de uma pedra removida, de um sepulcro violado, e o desespero em saber que o corpo do mestre não está ali. Mas João agora vai ver, e João vai crer. João vai ver, e João vai crer. A visão que João tem agora é a mesma visão que Pedro está tendo. Pedra removida, sepulcro violado, corpo do mestre não está ali. Os lençóis estão embolados em um canto, mas há um lenço que está dobrado em cima do sepulcro. Aleluia. João vai ver, e João vai crer. João vai ver, e João vai crer. João, ao ver o lenço dobrado em cima do sepulcro, João tem o seguinte entendimento: a pedra está removida, mas há um lenço dobrado em cima do sepulcro. A pedra pode estar removida, mas se o lenço está dobrado em cima do sepulcro, uma coisa eu sei: o meu Senhor não concluiu a sua obra. João poderia olhar para o sepulcro removido. O entendimento que João tem é que o sepulcro está removido, mas ao olhar para o lenço, João entende: o sepulcro pode estar violado, a pedra pode estar removida, mas há um lenço que está dobrado em cima do sepulcro. E se o lenço está dobrado em cima do sepulcro, uma coisa eu sei: o meu Senhor não concluiu a sua obra. João poderia olhar e perceber que o corpo do mestre não estava dentro da sepultura, mas ao olhar para o lenço, João iria identificar: o corpo do mestre pode até não estar dentro da sepultura, mas há um lenço dobrado em cima do sepulcro. E se o lenço está dobrado em cima do sepulcro, uma coisa eu sei: o meu Senhor ainda não concluiu a sua obra. Nesta tarde de domingo, em que nós estamos reunidos aqui nesta congregação, há uma palavra de Deus para todos nós aqui nessa tarde. Diante dos desafios desta vida, diante das problemáticas que muitas vezes nós enfrentamos, diante de uma visão humana que nós conseguimos apenas enxergar as problemáticas da nossa vida, o sepulcro violado, a pedra removida, e que o corpo do mestre não está ali, há uma mensagem de Deus para todos nós aqui nesta tarde. E a mensagem de Deus para todos nós aqui nesta tarde é que ainda há um lenço dobrado em cima do sepulcro. E se o lenço está dobrado em cima do sepulcro, há uma esperança para esta igreja, porque o dono dela ainda não concluiu a sua obra. Eu vou dizer de novo: diante dos desafios dessa vida, diante das vezes das faltas de força de seguir a Cristo, de caminhar com Ele, há uma mensagem de Deus para todos nós aqui nesta tarde. E a mensagem de Deus é: há um lenço dobrado em cima do sepulcro, e se o lenço está dobrado, há uma esperança para esta igreja, porque o dono dela ainda não concluiu a sua obra, mas Ele virá. Eu vou dizer de novo: Ele virá para buscar esta igreja. Queira os governantes da república ou não queira, a mensagem é que Ele virá. Queira o diabo ou não queira, a mensagem do Cristo para nós aqui nesta tarde é que Ele virá. Queira o homem ou não queira, ele ainda não concluiu a sua obra, mas há uma esperança para esta igreja, porque ao soar da última trombeta, Paulo vai dizer que os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, o que ficarmos salvos, seremos transformados, arrebatados, e com Ele estaremos nos ares. Quantos estão aguardando este dia? Levante a sua mão para o céu. A mensagem é que o nosso Senhor ainda não concluiu a sua obra. Mas pasmem os senhores e as senhoras que aqui me ouvem, é que diferente desta tradição judaica, em que este lenço permanecia dobrado em cima da mesa, a mesma tradição vai dizer
que este senhor, ao concluir a sua refeição, este pegava o lenço, levava a altura da sua boca, limpava a sua boca, e ele já não tinha mais o cuidado de pegar este lenço, dobrar cuidadosamente e colocar a altura em que este servo fiel poderia olhar para o lenço. Mas este agora pegava o lenço, limpava a sua boca, e em vez de dobrar, ele embolava o lenço e largava o lenço embolado em cima da mesa. O interessante é que quando este bom servo, em que este servo fiel olhava para o lenço embolado em cima da mesa, ele tinha a seguinte informação: agora eu sei que o meu Senhor concluiu a sua obra. O interessante é que, diferente deste bom servo, a igreja que aqui me escuta nesta tarde não verá o lenço cair embolado em cima da mesa, porque antes do lenço cair embolado em cima da mesa, lá no céu ouvirá-se o soar da última trombeta. Glória a Deus. Ouvirá-se o soar da última trombeta. Santo, Todos nós que aqui estamos seremos arrebatados e com Ele desceremos os ares. Oh, O glória. interessante é que este dia nós não sabemos a hora, nós também não sabemos, mas uma coisa nós entendemos: que Ele virá para buscar a sua igreja. Aleluia. Oxalá se fosse na tarde deste dia, e eu nem terminar o sermão que aqui prego, e este microfone cair da minha mão, o culto acabaria aqui nesta congregação, mas lá no céu ouviria-se um alarido de glória misturado com aleluia dos bons servos, dos servos fiéis que não perderam a visão do lenço. Eu vou dizer de novo: o culto acabaria aqui nesta congregação, mas lá no céu ouviria-se um alarido de glória misturado com aleluia dos bons servos, dos servos fiéis que não perderam a visão do lenço. Se o Espírito de Deus está falando através da minha boca nesta parte, Ele manda dizer aos bons servos que aqui estão: pelo amor de Deus, não perca a visão do lenço. O escritor aos Hebreus vai dizer que é só mais um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá e não tardará. O que há de vir virá e não tardará. O mesmo João vai escrever no capítulo de número 14 e o versículo de número 1 e versículo de número 2. João vai escrever as seguintes palavras. Evangelho de João, capítulo de número 14. João vai dizer assim: as palavras de Jesus são as seguintes: não turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar, e eu vou preparar-vos lugar, e virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para onde eu estiver. A igreja que aqui está estará também. Há uma esperança para essa igreja nessa tarde, porque o nosso Senhor ainda não concluiu a sua obra, mas Ele virá para buscar esta igreja. Aleluia. Mesmo, aleluia, a mesma Bíblia vai dizer que na revelação, no Apocalipse, João, aleluia, vai escrever: neste dia Deus enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. Aqui pode estar sofrendo, aqui pode ser doloroso, aqui você pode ter luta, aqui você pode ter tribulação, mas não se assuste, é só mais um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá e não tardará. Ele vem vindo aí, aleluia. O salmista vai dizer que ele vem assentado sobre um cavalo branco, cavalgando pelos montes. Os seus cabelos são brancos como a alfa lã, há um cinturão no seu peito, dizendo: o Rei dos Reis e
concluiu a sua obra, mas Ele virá. Ele virá, Ele virá. Quem está em pé nesta tarde, por gentileza, se coloque de pé. Ele virá para buscar esta igreja. Ele virá para buscar esta igreja. Este mundo sentirá saudade dos cristãos verdadeiros que não negaram a sua fé no Cristo ressurreto. Aleluia. Este mundo sentirá saudade deste alarido de glória misturado com aleluia. Não perca a visão do lenço, porque o teu Senhor virá. Aleluia. Eu não sei como será este dia. Eu não sei como será esta ocasião. Mas as mídias televisivas vão parar para anunciar uma coisa. Pessoas de todo mundo subiram repentinamente. Ninguém sabe para onde foram, para onde irão, mas subiram pessoas de toda parte do mundo. Aleluia. Ele virá. A Bíblia vai dizer que neste mundo haverá ranger, tristeza e ranger de dente, porque alguém que até foi servo, mas deixou de olhar para o lenço, desviou-se, parou. Mas os bons servos estarão com Cristo nas bodas do Cordeiro. Aqui nesta terra alguém sentirá saudade. Aqui nesta terra alguém clamará por mais uma oportunidade. Alguém aqui nesta terra clamará por mais um culto de domingo à tarde, por mais um louvor, por mais uma mensagem pregada. Mas a igreja não estará mais aqui. A igreja não estará mais aqui. A igreja não estará mais aqui. A mensagem de Deus para todos nós aqui nesta tarde: não é tempo de estarmos cocheando em dois pensamentos, não é tempo de estarmos vacilantes na fé. Nós precisamos estar firmes e constantes na presença de Deus, porque Cristo vem aí. Cristo vem aí. Parece que eu vejo neste dia alguém sentindo saudade da igreja, alguém sentindo saudade dos teus louvores e das tuas orações, alguém clamando por mais uma mensagem pregada em cima desta tribuna. Parece que eu vejo, vai ser mais ou menos assim: alguém perguntando, alguém questionando-se, talvez um para os outros, os vizinhos desta localidade, preocupados com crentes que sumiram desta congregação, por pessoas da sua família que sumiram repentinamente. A conversa não será outra, mas a conversa será a mesma em várias casas, em vários lugares deste bairro. A conversa será mais ou menos o seguinte, será mais ou menos assim: onde está aquele povo barulhento? Oh Deus de glória! Onde está que não se vê nenhum irmão? Alguém com voz de lamento vai dizer neste momento: aquele povo foi embora para Sião. Onde está a juventude desta igreja e as irmãs do círculo de oração? Aleluia! Que a Deus tanto oravam, e as crianças que cantavam, aleluia, elas também foram embora para Sião. Aleluia! Aleluia! Onde está aquele povo barulhento? Aleluia! Onde está que não se vê nenhum irmão? Alguém Com voz de lamento vai dizer neste momento: aquele povo foi embora para Sião. Imagine os senhores e a sua Oh, glória a Deus. Alguém Aleluia. que um dia já esteve assentado onde você está sentado. Oh, Deus, Alguém que já congregou com você aqui nesta igreja, mas por algum motivo ou outro parou, distanciou-se. Alguém que ouviu esta mensagem pregada e não teve coragem de um apelo do pregador levantar a sua mão para aceitar a Jesus como o suficiente Salvador da sua vida. Alguém desviado que por muitas vezes ouviu a seguinte pergunta: se tem alguém entre nós que esteja parado, distanciado, afastado do caminho do Senhor, mas que queira voltar, por gentileza, levante a sua mão. E alguém não levantou. Esse dia vai ser mais ou menos o seguinte: e depois deste acontecimento, muitos crentes desviados vão voltar, procurando os irmãos para reconciliar.
reconciliação, mas infelizmente não vão encontrar. Onde está aquele povo barulhento? Oh, glória a Deus. Onde está que não se vê nem o irmão? Vai dizer neste momento: Aquele povo foi embora pra Sião. sai do seu lugar, passe aqui à frente. Sai do seu lugar rapidamente, passe aqui na frente. Nós queremos orar por você nesta tarde. Há uma esperança para esta igreja, porque o nome dela ainda não concluiu a sua obra. Vem rapidamente. Nós vamos orar por você nesta tarde. Há um Cristo que venceu a morte, venceu a sepultura, mas que nos deixou uma esperança. Ele virá para buscar esta igreja. Ele virá para buscar esta igreja. A mensagem de Cristo para todos nós aqui nesta tarde é: não perca a visão de Deus. Pode estar sofrido, pode ser dificultoso, pode ser doloroso, mas você não pode perder a visão de Deus.